Alô, irmãos e irmãs em Cristo Jesus, Pai, graça e misericórdia, seja com todos nós neste dia. É o 21 de março de 2024. Estamos aqui, irmãos, vivos, né? Dando graças ao Senhor nosso Deus, ao Altíssimo, né? Por tudo que Ele nos tem dado, por tudo que somos, por tudo que temos, né? Somos agradecidos. E estamos aqui caminhando, né? Em direção a Jerusalém Celestial. Em oração, em meditação, aperfeiçoamento na palavra, né? Imitando as virgens prudentes, aquelas que ouvem a palavra e a põem em prática, caminhando em direção a Jerusalém Celestial, né? Graças a Deus. Amém, né? Irmãos, vamos continuar aí com o nosso vídeo, né? Nós estamos falando aqui dos julgamentos e dos juízos, né? Estamos falando aí da boa consciência nas Escrituras e o tema é esse aí, julgamentos e juízos, né? Qual é o entendimento da igreja a respeito disso aí? Desse tema, né? Julgamentos e juízos. Então nós estamos falando aqui dos ensinos apostólicos, né? E nós sabemos que os apóstolos nos ensinaram, e também o Senhor Jesus, né? E o próprio Deus, né? O próprio Pai, que o Senhor Jesus ele foi constituído juiz dos vivos e dos mortos, né? Certo? Porque Deus, né? O Pai, determinou, né? Um dia em que há de julgar o mundo pelo varão que destinou, que é o Senhor Jesus, né? Não é isso? Então nós estamos vendo aí que quem julga é o Senhor Jesus, e nós sabemos que ele disse o quê? Que ele mesmo não julgava, quem julgava era a palavra que ele falava. Né? Por quê? Por que a palavra julga? Porque a palavra é viva, né? Então aqui em Atos 10, né? Atos 10, 42, está escrito exatamente isso aí que nós acabamos de falar, né? Que eu acabei de falar. E nos mandou pregar ao povo e testificar que ele é o que por Deus foi constituído juiz dos vivos e dos mortos. Então os apóstolos ensinando isso aqui, né? Dizendo que o Senhor Jesus ensinou a eles, né? Que ele foi designado o julgador, né? O juiz, né? Mas ele disse que não era ele que julgava, mas sim a palavra. E no capítulo 17, né? 31 de Atos, nós vamos ver também essa outra palavra aqui, esse outro versículo. Porquanto tem determinado um dia em que com justiça há de julgar o mundo, né? E por meio do varão que destinou, né? E disso deu certeza a todos, ressuscitando dos mortos. Né, irmãos? Então tá aí, né? O Senhor Jesus é o juiz e ele vai conferir e conferiu à igreja, né, também o poder de julgar, né? Que agora nós vamos entrar nesse tema aqui. Qual é o tema? O julgamento da igreja. Primeiro vamos falar sobre o julgamento da igreja, né? A igreja julga, né? Aliás, não é julgamento da igreja, não, é julgamento na igreja. Depois é que nós vamos falar julgamento da igreja. É julgamento na igreja. A igreja, ela julga? Essa é a primeira pergunta que a gente faz, né?
ela julga, né? Aí o apóstolo Paulo, né, ele diz o quê? Ele diz que a igreja deve se limpar do fermento velho e não se associar, né, com a prostituição do mundo, não é isso? Ou se associar com os devassos, com os avarentos, né, com os roubadores, com os idólatras do mundo, né? E também ele ainda vai mais longe, né? Que ele diz que a igreja não deve se associar com irmãos que, dizendo-se irmãos, forem devassos, né? Avarentos, idólatras, maldizente, beberrão, né? Roubador, com tal nem ainda com mais. Aí ele diz mais, ele vai em frente, né? Tirai dentre vós esse iníquo, né? Ele fala o que está dentro da igreja, né? Então, o que ele está dizendo aqui? Que a igreja ela tem o poder de julgar, sim, pela palavra, é claro, né? Ela não vai julgar segundo a opinião particular de alguém, ou né, ou do ministério ou de alguém, não. Vai julgar segundo a palavra, certo? Então, ele está dizendo aqui que a igreja ela tem o poder de julgar, ela deve julgar, segundo o quê? Segundo a palavra, né? Porque quem está fora, quem vai julgar é o Senhor Jesus, né? Os de fora, Deus os julgará, como diz Paulo, né? Lá em 1 Coríntios 5, 1 a 13, né? E aí o Paulo continua dizendo o quê? Ensinando o quê? Que a igreja vai julgar os anjos, né? E o mundo. E aí ela não pode julgar a si mesma, né? Ela vai julgar os anjos, vai julgar o mundo, né? Junto com o Senhor Jesus, né? E aí ela não pode julgar a si mesma, em 1 Coríntios 6, 2 e 3. Então, o que significa isso? Como a palavra julga, né? O Senhor Jesus disse que a palavra que ele falou é que julga. Então, a palavra julga, certo? A igreja também julga quando fala a palavra, né? Então, o julgamento na igreja, ele existe, né? Em vários versículos nós vemos exatamente isso aí, né? Nós vamos ler aqui 1 Coríntios, no capítulo 5, no versículo 10, por exemplo, que ele vai dizer que no 9, né? No 9 ele diz o quê? Já por carta vos tenho escrito que não vos associeis com os que se prostituem, né? Acabamos de falar sobre isso. Isso não quer dizer absolutamente com os devassos deste mundo, ou com os avarentos, roubadores, idólatras, porque então vos seria necessário sair do mundo. Então, ele não está falando dessas pessoas do mundo, está falando de pessoas que estão dentro da igreja e que continuam com o velho fermento, né, digamos assim, né? Aí ele no 11 ele diz, ó, mas agora vos escrevi que não vos associeis com aquele que, dizendo-se irmão, for devasso, ou avarento, ou idólatra, ou maldizente, ou beberrão, né? Roubador, com tal nem ainda com mais. Porque que tem eu em julgar também os que estão de fora? Não julgais vós os que estão dentro? Então quem julga fora, os de fora, na vivência da igreja aqui na terra, quem julga de fora é a palavra também, é o próprio Deus, né? E a própria igreja também, né? Então, julgamento na igreja, nós estamos vendo aqui que existe, né? Pela palavra, né? Então, quando um irmão, né, apresenta esse tipo de defeito na sua vida, ele deverá ser corrigido sempre, né? Aí nós vamos parar por aqui hoje. Amanhã
Continuaremos, se Deus quiser, e paz seja com todos nós.